Daí, pessoal, mais uma resolução. Um recipiente no formato de hemisfério contém um líquido que tem profundidade máxima de 5 centímetros. Sabendo que a medida do diâmetro do recipiente é de 20 centímetros, qual o maior ângulo em relação à horizontal em que ele pode ser inclinado até que o líquido alcance a borda, antes de começar a derramar? Bom, esse enunciado ele é bastante, de certa maneira, complexo, né? Mas aí tem o desenho aí que ajuda bastante a entender qual é a situação. Então tu tem um recipiente que tem a forma de um hemisfério, como se fosse uma tigela. E aí tu começa a girar essa tigela, logicamente então que o conteúdo dentro dessa tigela, o líquido, começa a se aproximar da superfície. E aí tu vai inclinando, e aí ele pergunta qual é a inclinação máxima, de forma que tu evite o transbordamento desse líquido. E ele coloca o desenho, tu vê que a tigela já está com a inclinação para evitar aí o transbordamento. Ela tá com uma certa inclinação aí no limiar do transbordamento. Então, com esses dados, ele quer saber o ângulo máximo de inclinação em relação à horizontal. Bom, o que eu vou pensar aqui? Ó? Ele quer saber este ângulo aqui. Olha só, ele quer descobrir o valor desse ângulo aqui, ó. É o ângulo entre a horizontal e o quanto vai girar esse hemisfério e quanto vai girar essa tigela. Então ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Porque a tigela, a princípio, né, ela tá assim, ó. Ela tem esse aspecto. E aí tu começa a girar e ela vai ficar com esse formato aí, que é o que está na figura. Então o líquido está aqui, ó. Aí tu vai girando e o líquido fica aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui para ficar mais. E aí tu tem isso aqui, ó. Né? Então nota que se eu fizer mais um movimento para cá, ó, se eu girar mais um pouco, o que acontece? Esse líquido escoa. Né? Então aqui está o ângulo máximo, que eu estou chamando então de ângulo θ. Ok? Bom, o que eu sei aí? Eu sei que esse diâmetro aí é igual a 20. Então eu tenho 10 aqui, ó, e tenho 10 aqui. Também sei que esse pedaço aqui vale 5. Isso aqui, ó, ele está dizendo que é 5. Se o diâmetro é 20, o raio é 10, então significa que tudo isso, ó, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, isso é o que? É um raio, né? Isso aí é igual a 10. Como aqui eu tenho raio igual a 10, aqui eu tenho raio igual a 10. Como esse pedaço de baixo aqui, ó, é 5, então significa que esta parte aqui de cima também é 5. E aí eu construí um triângulo retângulo de fácil resolução. Aqui está o ângulo que eu quero. Aqui eu tenho a medida 5 centímetros. Aqui eu não sei, aqui eu sei que é 10 centímetros. Que é um raio. E aí, o 5, ele é o cateto oposto ao ângulo. O 10 é a hipotenusa desse triângulo. Quem é que trabalha cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, seno deste ângulo θ igual cateto oposto para a hipotenusa. O seno, então, desse ângulo é igual cateto oposto 5, hipotenusa 10. Simplifico isso por 5 e o seno desse ângulo está dando 1/2. Eu tenho que conhecer os valores notáveis, né? Qual é o ângulo cujo seno é igual a 1/2? O ângulo é de 30 graus. Ok? Então, letra D. Era isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, obrigado pela visita e até a próxima.